pedir você, amado irmão, que está em casa, pega o seu exemplar e sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 1, no qual a gente vai estar lendo aqui e rapidamente vou estar ministrando essa mensagem. Eu sou o evangelista Lincoln, espero que até o fim dessa mensagem você esqueça meu nome, mas lembre do nome de Jesus. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa e a casa de meu pai temos pecado. Até aqui, dá um glória a Deus, você que está em casa, exalte a Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Porque eu, dentro do meu conceito, pensei em ministrar essa mensagem, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo durante esses dias de crises, dias de dificuldade, dias de turbulência, de adversidade. E em paralelo a essa história, eu quero mencionar o que aconteceu aqui. Neemias vai escutar um relatório, porque ele pergunta sobre o relatório. O interessante é que ele quer saber quem está longe do palácio. Neemias é um copeiro do rei, está dentro do palácio, tem comida à sua disposição, come da iguaria do rei, mas ele está preocupado quem vive na cidade aonde ele estava. Ele está preocupado com os moradores que são co-irmão dele. Ele está preocupado como é que eles estão. E aí, de repente, ele recebe um relatório. E o relatório não é bom. O relatório não é bom. Sabe o que nós temos ouvido esses dias? Um relatório que não é bom. Tem morte, tem crise, tem problema na saúde, tem problema na economia, tem problema na família, porque devido a esse caos, famílias estão sendo destruídas, porque o marido que não convivia com a esposa, agora que convive, está acabando lá, né? Pessoas, porque perderam o emprego, perderam a empresa, estão se automutilando, tentando tirar a própria vida. Tem pessoas que nesse momento estão em depressão, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão tristes, abatidas porque perderam um ente querido. Por isso que eu trouxe essa mensagem para você, porque essa mensagem não é só para você, é mensagem para mim. A Bíblia vai mencionar que Neemias, ele quer saber do relatório, mas ele não quer saber do relatório só para simplesmente saber como é que eles estão. Quando ele sabe da situação que o povo está vivendo, em miséria e desprezo, ele de repente vai começar a chorar, porque além de estar em desespero e desprezo, aquelas pessoas estão passando um momento de dificuldade, os muros estão derribados e as portas estão queimadas a fogo. Então ele, sendo copeiro do rei, ele, talvez eu e você, abrindo um parênteses aqui, talvez eu e você, se estivesse no palácio, a gente ia pensar: não quero nem perguntar, porque eu não quero participar desse problema. O problema do outro não é meu problema. Mas Neemias entendeu que o problema do outro era o problema dele.
Ele entendeu porque ele tinha empatia, ele se colocou no lugar do outro, ele se colocou na posição daquele que lá estava, passando desprezo, passando um problema de adversidade. Ele entendeu que os muros estavam caídos e as portas queimadas a fogo. Então ele entendeu que o inimigo já tinha invadido, ele entendeu que era um território que o inimigo já tinha tomado posse, e ele entendeu que ele poderia fazer algo. No versículo 4, eu vou ler mais uma vez para você entender e você fique atento em casa. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Só que não termina aqui. Quero abrir um parênteses mais uma vez para dizer, você pode se assentar e até chorar no meio do caos. Porque você é homem, você tem o sentimento. O sentar e chorar no meio do caos faz parte do ser humano. Só que Neemias vai nos dar uma lição, porque ele não só senta e chora e lamenta alguns dias. Ele entra em jejum e oração. Sabe o que eu entendo aqui? Que ele pega algo natural que ele não tinha possibilidade de resolver, ele traz para o sobrenatural. Ele começa a jejuar, ele começa a orar, porque ele vai entender que ele não tem a capacidade nem as condições financeiras para resolver o problema, mas ele entende que existe um Deus que pode todas as coisas. Você que está em casa, começa a dar glória a Deus. Não é porque está dando tudo certo ou porque está dando tudo errado, é porque tem um Deus que ainda resolve problemas, que ainda existe um Deus que escuta a oração do crente, que ainda existe um Deus que escuta a oração do justo e atende. Ele fica triste, abatido, mas ele não para, ele se posiciona. Ele não olha para a sua dificuldade e bota a mão no peito e fala, eu não posso porque eu sou só apenas um copeiro. Ele não era engenheiro, ele não era rei, não era príncipe, ele não era profeta, ele não foi ordenado por Deus para fazer a obra, ele simplesmente entendeu o que ele tinha que fazer. A mensagem para você nessa noite é, você tem um chamado. E não precisa eu te dizer, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar a Deus. Você tem a palavra de vida eterna através de Jesus. Jesus te capacitou, Jesus já te orientou, Jesus já te deu. Eu estou falando para aquele crente. E você que não é crente está ouvindo essa mensagem. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança porque Jesus ainda está no controle de todas as coisas. Fazendo um paralelo com essa história, a gente vai lembrar de Gideão. Gideão também estava passando um caos, uma adversidade na sua cidade, no seu país, na sua família e consigo mesmo. Os medianitas roubavam tudo o que o povo produzia. E ele, sabendo disso, o que ele vai fazer? Ele vai malhar trigo no lagar. Alguém vai de repente falar, mas lugar de malhar trigo não é um lagar. Mas ele vai entender que o que ele pode fazer é malhar trigo no lagar. Então o que eu quero te dizer, tem alguma coisa que você pode fazer. Tem gente limitando o poder de Deus, falando, eu não posso fazer nada. Você pode malhar trigo no lagar, mas espera aí, é um lugar errado, mas é alguma coisa, você tem que se posicionar, você tem que fazer algo. Aí a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor aparece para ele e fala, varão valoroso. Ele não entende porque não é uma mensagem para ele. Ele vai entender, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor e eu sou o menor. Mas só que Deus, que enxerga o que ninguém enxerga, olhou nele e falou, varão valoroso. Sabe o que eu quero te dizer? No meio dessa sociedade, alguém que vai ter um tripé, que vai dizer que a sociedade confia no dinheiro, confia em mais em quê? Nos políticos e confia na ciência. Só que essa sociedade está quebrada, sabe por quê? Porque o político está falhando, a ciência falhou e o dinheiro não compra vida. E aí se coloca num caos, por quê? Porque agora você vai ter que depender daquele que você nunca dependeu, que é de Deus. Mas para crer em Deus tem que ser pela fé. Ele está no controle de todas as coisas.
Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero te dizer, não parece que está um caos, mas sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele tirou tudo da tua mão para dizer, você nunca teve controle, o controle sempre esteve em minhas mãos. A mensagem de Deus para mim e para você é, Deus está no controle, nunca perdeu o controle. A Bíblia vai dizer que Josafá, no capítulo, em 2 Crônicas, capítulo 20, ele também passou um caos. Ele estava cercado pelos inimigos, ele não sabia o que fazer. E naquele caos, sem saber o que fazer, a Bíblia vai dizer que ele recebe um relatório. E o relatório é, os inimigos já te cercaram, não tem mais jeito. A Bíblia vai dizer que ele fica com medo. Mas ele fica com medo, mas ele não deixa o desespero tomar conta dele. Ele fica com medo, mas esse medo não vai deixar ele paralisar. Ele vai começar também a orar. A orar. E quando ele começa a orar, começa a ter resposta. E quando ele começa a orar, se levanta um profeta. E aí esse profeta vai dizer, essa batalha não é sua. Essa batalha é de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele começa a adorar, Deus não manda ele adorar, mas aí Deus fala, a batalha é minha, não é sua. E aí ele resolve adorar. E quando ele está adorando, e quando ele está exaltando a Deus, Deus está dando vitória. Ele, em vez de colocar o exército diante, ele vai levar os levitas adiante. Quem vai na frente vai a arca, quem vai na frente vai a presença. Não é a espada que está na frente agora. É o louvor que vai na frente, porque ele entende, enquanto eu estiver adorando, Deus vai batalhar a minha guerra, Deus vai me fazer vencedor. Aleluia. Ele entendeu que não era a força das suas mãos, mas era na adoração que as coisas iam acontecer. E ele começa a adorar. Eu quero convidar você em casa, começa a adorar. De repente você está vivendo um caos, uma adversidade, e você não deu glória a Deus. Mas você foi convidado para adorar nessa noite. Levanta a tua mão, fecha os olhos, não importa quem está do teu lado. Começa a glorificar a Ele, começa a exaltar a Ele, começa a bendizer a Ele. Aleluia. Deus te criou para adorar. Sabe por que o país e o mundo é feito de idolatria? Porque aquele que não adora a Deus vai escolher outra coisa para adorar. Vai adorar esposo, filho, o carro, o bem material, o status. Mas aquele que encontrou a Deus, já encontrou aquele que é digno de honra, de glória e que é digno de adoração. Então eu quero te convidar, começa a adorar nessa noite. Começa a exaltar a Ele nessa noite. A mensagem de Deus para nós nessa noite é: Agar está no deserto, foi dispensada, está no deserto, vai morrer, está no deserto, acabou a água, vai morrer, o Ismael vai morrer, ela deixa Ismael para morrer e anda, fica distante, e pensando, não tem mais jeito, não tem mais jeito, meu filho vai morrer, eu também vou morrer, não tem mais jeito. Mas a Bíblia vai dizer que Deus escuta o choro de Ismael e abre os olhos de Agar e fala: oh, peraí, tem água aí. Sabe o que eu quero te dizer? No meio do desespero as pessoas perdem o foco, aí não conseguem enxergar o que deve enxergar. A Bíblia não vai dizer que Deus criou um poço, mas abriu a visão de Agar. Sabe o que significa? A água já estava lá, mas por causa do caos perde a direção. Por causa do caos não consegue enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Por causa do caos ela não ouve a resposta de Deus. Aí precisa Deus abrir os olhos dela para falar: ó, tem água. Sabe o que eu quero te dizer? A fonte ainda está jorrando. A fonte é Jesus. A fonte ainda está jorrando, ela não parou. As portas se fecharam, fechou aqui na terra, mas a porta do céu não se fechou. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: o meu reino não é dessa terra. Sabe o que significa? Deus preparou um lugar para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não vou dizer para você que o coronavírus não vai te pegar.
Eu não vou dizer para você que o câncer não vai te alcançar. Eu não vou dizer. Eu não vou ser hipócrita e mentiroso e dizer que alguma circunstância não vai te alcançar. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que ainda que tudo te alcance, todavia me exaltarei no nome do Senhor, glorificarei a Ele. Sabe por quê? Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 3, que levantaram uma estátua e todos deveriam se prostrar para adorar. Mas vai dizer que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, resolveram não se prostrar diante daquela imagem. Aí o rei vai dizer: quem vai te livrar? Ele fala: o meu Deus, ele pode me livrar. Todavia, se ele não me livrar, eu não vou me prostrar diante dessa estátua. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não importava se Deus ia salvar, o importante é que ele ia permanecer fiel. Sabe o que eu quero te dizer? O coronavírus pode até pegar você, mas que você permaneça fiel. A porta pode até fechar, mas permaneça fiel. As coisas podem estar dando errado, mas permaneça fiel. O evangelho que muitos estão pregando é que a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, e nem sempre vai ser assim. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Menos um apóstolo, apenas um apóstolo morreu de morte natural. Todos os outros foram morte sangrenta, decapitado, na cruz, machucado. Jesus não falou: você vai morrer de uma morte lenta, tranquila, não. Uma morte em paz, não. Não que isso não possa também acontecer, mas isso não é que ele está determinando para você. Sabe o que ele preparou para você? Não está aqui na terra. O ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer. O que ele preparou para você é no céu, mas para entrar no céu tem que se preparar aqui. Então tem gente lavando a mão, que tem que ter cuidado. Tem gente usando a máscara, porque tem que ter cuidado. Tem gente usando as formas para se purificar aqui. Mas sabe o que Deus quer fazer? Quer purificar a sua mão, purificar seu coração, a sua mente, transformar o teu ser. Eu não sei se você está entendendo a mensagem de Jesus para mim e para você. A sociedade só está entendendo que é para lavar a mão com sabão. Mas Deus está falando: purifica as suas mãos, purifica o teu coração, o teu olhar, o teu modo de falar, o teu modo de ouvir. É isso que dá a mensagem de Cristo para nós. É: a igreja se purifica, porque eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Eu não negocio a minha santidade. E tem gente muito preocupado, e isso não vai assegurar a tua vida, porque ainda que você não pegue o coronavírus, isso não te garante que você vai permanecer vivo. Aí você vai falar assim: que mensagem dura. A mensagem de Cristo não é para molenga. A mensagem de Cristo não é para quem vai ficar para trás, porque quando ele vai chamar Gideão, ele fala: os covardes não vão. Deixa os covardes aí, covarde não. Deus chamou valente. Deus chamou quem tem disposição. Aí ele vai falar para Josué: não temas, ser forte e corajoso. Sabe o que eu estou querendo trazer a mensagem para você? Ser forte e corajoso. Não temas, vai avante. Começa a orar, começa a clamar, começa a jejuar, começa a buscar. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na tua casa, você pode fazer a diferença na tua escola, você pode fazer a diferença na faculdade, você pode fazer a diferença no teu trabalho, você pode fazer a diferença. Mas como é que você vai fazer a diferença? Chamando Jesus para a tua casa, chamando Jesus para a tua vida, chamando Jesus para a tua história, Chama Jesus nessa noite. Fala: Jesus, vem. Muda a minha história, Jesus. Jesus, muda a minha história. A pregação desses dias é Jesus querendo restaurar, Jesus querendo transformar. Porque o país está envolvido em corrupção. Muitos irmãos e irmãs, infelizmente, se corromperam. Muitas pessoas se corromperam, os políticos se corromperam. Não há mais crédito na política. Não há mais crédito no governo, não há mais crédito na sociedade, as pessoas andam desconfiando. Então tem gente morrendo, não só de coronavírus, ainda está tendo assassinato,
ainda está tendo homicídio, ainda está tendo feminicídio, ainda está tendo corrupção, ainda o ladrão está entrando, mas a gente está preocupado só com uma situação, mas na verdade o caos já está instalado em nossa sociedade. A guerra civil no nosso país, tem gente morrendo mais na favela, no tráfico de droga, com troca de tiro, do que as guerras por aí, e a gente está olhando só um aspecto, mas Deus já está falando há muito tempo, mas só que tem uma hora que Ele é Pai, e aí Ele vai chamar a nossa atenção para nos disciplinar, e eu entendo que é esse momento, Bia, eu entendo que é esse momento, que Deus está chamando a nossa atenção, sabe para quê? Para a gente despertar o irmão que está do lado, o irmão que está do outro lado, para começar a adorar e falar, vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Eu queria já encerrar, mas eu queria ler uns 3 versículos aqui em Isaías. Se você em casa puder pegar a sua Bíblia e abrir Isaías rapidamente. 40. Aleluia. Isaías capítulo 40. Aleluia. Versículo 29 ao 31. Eu vou ler para a gente, já estou terminando. Diz assim, ó: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como as asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa mensagem de boa nova é que, nesse último tempo, Deus ainda está contando comigo e com você. Deus ainda está contando comigo e com você. Quem pode dar um glória a Deus aí em casa? Dá um glória a Deus. Começa a exaltar a Ele. Começa a glorificar a Ele. Começa a, aleluia, dizer obrigado, Jesus. Você é a igreja da última hora. Você é a igreja da última hora. Talvez você esteja se pensando assim, por que eu estou passando por tudo isso? Porque Deus está te habilitando, te capacitando, te deu essa experiência para você começar a clamar. Tem igreja que está fechada nesse momento como a nossa, mas nós não calamos a nossa voz. Ainda tem adorador ainda tem adorador ainda.